Desde que me conheço por gente, eu escuto pessoas dizerem: nossa, mas como você desenha bem, como você é talentosa. Ai, você nasceu com dom. E eu nunca entendia porque isso me incomodava tanto. Não é como se eu tivesse nascido sabendo pegar num lápis. Ou talvez sim, né? Mas eu ainda não tinha consciência formada pra saber. Mas afinal, o que é talento pra você? Recentemente eu fiquei sem ideia sobre o que falar no meu canal. As ideias tinham ido embora e as histórias não pareciam mais tão interessantes. Mas eu vou continuar a fazer, eu prometo. E decidi fazer o que eu sempre faço quando eu tô à beira de um surto. Fui desenhar pra finalmente desencadear o surto. E foi aí que surgiu a ideia de refazer alguns personagens, mas como eu tava meio perdida, eu pedi a ajuda de vocês. E isso ajudou muito, porque alguns de vocês me deram a ideia de refazer os meus próprios personagens. E isso abriu a minha cachola. Peguei os meus sketchbooks antigos, abri um deles e... Meu Deus! A minha avó dizia que isso era talento. Acho que eu puxei a hipermetropia dela. E foi aí que eu me peguei pensando quantas vezes eu ouvi que eu tinha o dom, que era talento, e todas essas coisas que os artistas têm que ouvir pelo menos uma vez na vida. Pode não ser pra todo mundo, mas pra mim era meio chato ouvir isso, e eu vou explicar por quê com um exemplo. O primeiro desenho que eu escolhi redesenhar é esse. Eu fiz esse desenho em 2020, quase 5 anos atrás. Eu tenho esses personagens há muitos anos e recentemente eu até refiz o design de um deles para adicionar em portfólio. E eu decidi refazer esse. Primeiro porque eu amo nenéns. Segundo, porque eu queria aproximar mais os personagens de algo mais livre mesmo e seguindo bem mais referências, porque a Marvel de 2020 era a maior inimiga das referências que existiam. E terceiro, porque eu amo essa vibe de pai babão e gostoso, super responsável. Mas também porque eu queria me provar com isso. Porque eu olhava aquele desenho e tantos outros, eu fiquei meio chocada com o quanto eu evoluí em 5 anos. Pode não ser muito pra você, mas pra mim não foi apenas uma evolução artística, foi uma evolução mental. E eu percebi como a mente é bizarra nesse meio tempo. Quando eu fiz esse desenho, eu tinha acabado de entrar em quarentena. E, obviamente, eu não tinha ninguém pra me dizer se aquilo tava bonito ou não. Claro, não tá horroroso, mas não parece ter personalidade. Tá muito duro. Lá ele. E que crime que é isso pra um animador. E eu percebi que, como eu não tinha ninguém além da minha família pra me dizer se aquilo tava bom, o que eu podia fazer era continuar a fazer e melhorar. E foi o que eu fiz. Mas quando a pandemia acabou e viram os meus desenhos, muitos disseram que eu tinha um dom. E, sinceramente, aquilo me deixou bem irritada. Porque não era como se eu tivesse passado o braço e saiu aquilo. Foi um esforço de semanas e muito treino pra chegar em um parâmetro que eu considerava à vontade com a minha arte. E quando eu ouvia aquilo, só parecia que eu nunca ia ser vista pelo processo, só pelo produto final. Hoje eu quero me socar porque eu não queria aceitar a realidade. O grande X da questão é que era exatamente isso. Eu sou uma artista. Ninguém realmente se importa com o conhecimento que eu adquiri, mas como eu aplico ele na prática. Por isso que ao invés de currículo, que realmente mostra o que você sabe, artistas têm portfólio, que mostra o que você faz. E sinceramente, eu não culpo quem dizia que era talento, porque isso saía principalmente dos mais velhos, que estavam muito ocupados fazendo a gente não morrer de fome e não tinham tempo pra ficar vendo a mágica acontecer. E tá tudo bem, porque crescendo eu percebi que essa era a forma deles me elogiarem. Não era o melhor pra mim, mas podia ser pra eles. Eu entendi que quando as pessoas não sabem como mensurar algo, elas podem recorrer a elogios de coisas imensuráveis, que é um exemplo do que fazemos até hoje com grandes marcos da arte. Um grande exemplo disso é o nosso parça Van Gogh, que hoje em dia ele é marcado como um gênio da pintura, cheio de talento, mas na verdade foi um processo de anos e anos para o nome dele ser reconhecido, e apagam toda a história dele, talvez por culpa do fato dele ter sido só reconhecido depois de ir dormir nos braços do maioral. Isso, mulher. Pegue uma das histórias mais tristes do mundo da arte para explicar seu ponto. Vai, a galera vai amar, desgraça. E pesquisando para esse vídeo, eu descobri que isso na verdade é uma forma de pensar que realmente existe. Se chama mindset fixo e mindset de crescimento, comentados no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. O mindset fixo se trata de acreditar que seu talento vem de você desde que você nasceu, ou seja, ele é imutável. Ele exclui toda a base formada em esforço e tempo, e isso pode fazer até com que a pessoa não busque se aperfeiçoar nas coisas que ela já é boa, e que ela não pode falhar naquilo, porque se falhar... Já o mindset de crescimento é justamente o oposto, quando a pessoa acredita que o esforço e a dedicação são o mais importante para dominar qualquer coisa. Ao invés de se amargurar e se maltratar quando falha em algo que se considera bom, ele busca aprender com seus erros e descobrir o que pode fazer para melhorar sempre. Ou seja, alguém tem um mindset fixo, olharia esse desenho e pensaria: ficou bom, é tão fácil para você, já nasceu sabendo. Enquanto alguém com mindset de crescimento pensaria: ficou muito bom, você realmente se esforçou para isso. E nenhum deles tá
lado, são formas diferentes de pensar sobre coisas diferentes. Eu e todo mundo tem um pouco dos dois dentro de si. Eu mesmo acho um talento a minha irmã conseguir cozinhar o que ela quiser, enquanto eu já consegui a proeza de queimar um ovo cozido. O grande ponto é, talento em si não é algo com o qual você necessariamente nasce. Afinal, a gente não sabe sobre o que a gente vai se interessar na vida. Eu mesma sempre desenhei, mas só decidi que queria me dedicar à arte quando tinha 11 anos. Antes disso, eu queria ser veterinária. Coitada, a Marpu do passado não sabia que artista no Brasil só se for. Eu só tô onde eu tô hoje porque eu olhei pra mim mesma e sabia que só contando com o que as pessoas falavam de mim, eu não ia muito longe. E que, como tudo na vida, estudar e se aperfeiçoar é importante. E que ficar sempre preso na mesmice, achando que tudo é imutável, só vai fazer você se cobrar mais. E autocobrança é bom, mas se cobrar por algo que você pode melhorar, mas não faz nada pra mudar, é tortura. Sei que às vezes a gente vê alguém que a gente considera que tá melhor que a gente, ou numa posição melhor. Aquela invejinha chata, sabe? Que você sente que nunca vai chegar onde ela tá. Mas já parou pra pensar que essa mesma pessoa já sentiu ou pode estar sentindo a mesma sensação com outra pessoa? E isso, se canalizado pra dedicação da forma certa, pode ser um ótimo combustível pra te aproximar daquilo que você tanto quer? Se quiserem, tem 2 episódios de Plui que são incríveis pra falar disso. Mas toma cuidado, porque esse caminho não é fácil. Nenhum é fácil. Cada vivência tem a sua própria trajetória, e o mindset que você escolhe pra passar por ela pode definir como você vai se comunicar com o mundo. Sei lá, vai que você pode ser a pessoa que vai definir se alguém vai achar que é talento ou esforço. Afinal, como já dizia Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram de você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você.